Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Quem está acompanhando aí, então vamos dar sequência aqui à parte 2, a parte final aqui do nosso tapete pé do vaso do jogo modelo Mirabel. Se você chegou aqui agora nesse vídeo, então a gente está confeccionando um tapetinho que já tem a videoaula do tapetinho da pia e eu estou dando sequência aqui para as outras peças do jogo. Então você vai procurar aqui, procura aí no meu nome ali no canal, e você vai estar encontrando a videoaula do início, onde a gente fez aqui, então, essa base e montamos aqui o rendado com já a base aqui, a carreirinha, a base de apoio para estar subindo, então, a próxima carreira. Vamos, então, dar sequência aqui. Lembrando que a lista de materiais também está lá no primeiro vídeo, as cores certinho, as quantidades, precisa assistir o vídeo para estar acompanhando. Vou vir aqui agora, então, com o fio Barroco Multicolor, essa cor linda aqui que eu amei, que é lançamento, a cor Astúcia. Muita astúcia nessa cor. Vou fazer aqui, então, a minha laçadinha inicial, dou aqui essa torcidinha na minha agulha para ficar montadinha aqui, essa pontinha de fio a gente arremata depois, nunca deixa ela muito curtinha porque depois pode escapar. Vou trabalhar, então, aqui iniciando com a minha base, o lado direito virado para mim. Eu sempre falo isso, lado direito, lado avesso, para vocês saberem certinho, né, quem é iniciante, que lado que vocês vão começar. E vou começar aqui, então, agora, a gente vai esquecer um pouco essa parte onde montamos aqui atrás, porque nós vamos fazer o picozinho para dar um pouco mais de vida nesse tapetinho, já vamos fazer, então, os picozinhos aqui no rendado, e aqui eu vou mostrar como que vocês vão iniciar. Então, com o meu fiozinho montado, agora eu tenho, ó, ele na agulha, eu vou vir em cima desse primeiro argolinha, então, na ponta aqui a gente ficou com essas duas argolinhas, para daí vir pro rendado. Então, em cima da primeira, aqui, argolinha, eu introduzo a minha agulha e busco aqui, faço um ponto baixo. Eu já seguro esse fiozinho puxado para cá para facilitar o arremate depois. E vou fazer um picô aqui, então, vou subir uma, duas, três correntinhas, venho nessas duas laçadinhas aqui, introduzo a agulha e faço um ponto baixo. Em seguida, eu já vou para a próxima argolinha. Faço um ponto baixo, faço três correntinhas, venho nas duas laçadinhas, faço um ponto baixo, formando mais um picô. E agora eu vou lá para o rendado. Eu vou começar nesse espacinho antes ainda aqui do primeiro ponto. Aqui não era feito correntinha. A gente vinha do ponto baixo já direto pro ponto alto. Mas nesse espacinho aqui, ó, antes então, eu vou estar fazendo um ponto baixo e três correntinhas para formar o meu picô. Vou para o próximo aqui, vocês cuidem para não estar pegando essa parte dos pontos atrás. Deixa dobradinho aqui e você vai estar introduzindo a agulha somente aqui, ó, nesse espaço aqui que era feito uma correntinha entre um ponto alto e outro ali do rendado. E vou seguir fazendo, então, um picôzinho. Então, um ponto baixo, três correntinhas. Aqui, ó, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, essas duas laçadinhas, introduzo a agulha, faço um ponto baixo. Vou para o próximo espaço, um ponto baixo. E sigo fazendo isso até aqui ao final. Aí eu vou vir para mostrar como que eu faço aqui no pontinho e o restante é só sequência. Então, concluí aqui, ó, fiz o rendado até o final. Aqui, então, eu fiz meu último picô e eu vou fazer o ponto baixo depois do último ponto alto aqui dos 9 do rendado. Não era feito correntinha aqui, mas vai ficar esse espaço aqui e eu vou estar colocando, então, um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, para aquela argolinha que ficou ali entre um rendado e outro, em cima dela eu faço um ponto baixo. E já vou para aqui, ó, o próximo rendado, no espaço também antes do primeiro ponto alto, e faço aqui um ponto baixo, e aqui eu vou dar continuidade, então, fazendo os picôs. Só quero mostrar a quantidade, então, eu fiquei em cima de cada rendado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 picôs, e aqui 2 picôs, que é aqueles na parte onde a gente iniciou. Então, essa carreira é sequência, fazendo aqui os picôzinhos, até lá no finalzinho, e eu venho de novo para mostrar aqui a finalização dessa carreira. Fiz aqui, então, os meus picôs, olha só como já dá uma vida no tapete, né? Colocando aqui o multicolor, ele fica já o rendado agora sim, rendado completo, né? Perfeito. Fiz aqui, então, no último rendado, aqui o pontinho baixo. Aí eu venho direto aqui, ó, nesse espaço aqui da alcinha, faço aqui um picôzinho em cima dela, só para ela não ficar ali vazia, porque é a do final. Fiz aqui o picô em cima da primeira argolinha, venho em cima aqui da segunda argolinha, faço o ponto baixo, faço 3 correntinhas e um picô nela também. Venho agora, ó, nesse mesmo espacinho aqui, faço mais um ponto baixo. Então, aqui, ó,
finalizei o rendado e ficou aqui os 2 picôs igual do outro lado. Vou fazer aqui agora, então, fiz o pontinho baixo, uma correntinha, vou alongar aqui esse fio, pra mim tá, então, arrematando ele. Então, eu vou deixar aqui o multicolor de lado, que eu vou voltar a trabalhar com ele na penúltima careira do nosso tapete. Então, ficou assim aqui o meu trabalhado, olha só, ficando muito bonito. Vou vir trabalhar agora com o meu fio peludinho aqui, o Decore Luxo, aqui eu vou usar a cor pérola. Vou fazer a minha laçadinha inicial aqui na minha agulha, lembrando que eu não mudo de agulha para trabalhar com o Decore Luxo. Algumas artesãs trabalham o Decore Luxo com o fio, com a agulha 4, perdão. Trabalham com a agulha 4. Eu trabalho com a mesma, porque ele por si só já é mais grosso, né? Por conta do peludinho, você tem que trabalhar ele com um pouquinho mais solto, né? Com uma tensão mais solta. Então, se eu mudar a agulha, ele vai ficar muito maior mesmo. E aí, vai dar diferença a hora que eu vim estar trabalhando novamente. O barbante, ele me dá muita diferença na mão, assim. Então, eu trabalho com o mesmo. Eu vou vir aqui, então, no meu lado direito mesmo. Então, para quem tá acostumado a trabalhar e quem viu lá na base do tapete redondo, lá do tapete da pia, a gente trabalha, então, o Decore Luxo sempre do lado avesso, porque o pelinho vai ficar melhor do lado avesso. Aqui são careiras de ida e volta. Eu posso estar trabalhando somente ele do lado avesso e estar cortando a cada final. Mas eu não vou fazer isso, porque depois eu vou mostrar para vocês como que eu faço para ele ficar mais volumoso, que algumas já conhecem, mas para quem não sabe, então eu vou estar mostrando. Então eu vou trabalhar ele em careira de ida e volta. São 4 careiras, vou trabalhar ida e volta normal. Então, tanto faz eu começar do lado de lá ou do lado aqui, e eu vou começar aqui para que vocês visualizem melhor. Então, ó, vou começar nesse primeiro espaço aqui, ó. Então, agora eu vou trabalhar aqui essa careira que a gente fez esses bloquinhos aqui de 2 correntinhas, esses espaços. Vou vir aqui, então, no primeiro espacinho, já puxo esse fiozinho aqui pra mim tá arrematando ele. Faço aqui um ponto baixo. Pra acertar que o meu ponto baixo ficou apertado, ele não prendeu aqui, ó. Faço agora sim um ponto baixo, já seguro o nozinho pra cá, que ele não fica aquele volume na ponta, ele fica pra dentro. Faço um ponto baixo, uma correntinha, que aqui pra mim já deu altura de um ponto alto, porque o meu ponto baixo ele tem um nozinho, então ele ficou mais alto. Se eu fizer mais uma correntinha, ele vai ficar muito, muito alto. Então, aqui, um ponto alto, laço o fio, venho nesse mesmo espaço, faço um ponto alto. Então, aqui, fiquei com o equivalente a 2 pontos altos dentro desse espaço. Laço o fio, vou no próximo espacinho aqui, ó. E faço 2 pontos altos. Novamente, laço meu fio e venho nesse próximo espaço. Então, ó, tem cada rendado atrás vai ter 4 espaços e dentro de cada um deles eu vou colocar 2 pontos altos. Então, lembrando, o fio Decore Luxo, vocês não trabalhem ele muito apertado, pode ir soltando, deixar ele mais soltinho, que é onde ele vai aparecer melhor os pelinhos depois. E vou estar colocando, então, aqui 2 pontos altos para cada um desses espaços que tem aqui por trás do rendado, inclusive nesse espaço que fica aqui, ó, entre um rendado e outro, também era feito aquele espaço de 2 correntinhas. Então, vocês não vão colocar ponto alto em cima do ponto alto, é somente dentro do espaço. 2 pontos altos em cada espaço até chegar aqui no rendado onde está o marcador. Lembrando que vocês viram, eu não tirei o marcador e recomendo a vocês não tirarem. Se vocês tirarem, vocês vão ali localizar o rendado aqui, que é o da curva, para vocês estarem deixando aqui o marcador. Então, vou fazer 2 pontos altos para cada espaço até chegar no rendado do marcador. Fiz aqui, então, ó, ponto alto, 2 pontos altos para cada bloquinho, cada espacinho. Esse aqui, então, é, ó, o rendado, eu tenho o meu marcador, ó, aqui tá vendo 1, então, ó, é 1, 2, 3, 4, 5 rendado da curva. Então, esse aqui é o primeiro, e eu vou fazer, então, aqui, cada rendado ficou com 4 espaços, 5 pontos altos separados por 2 correntes. Eu vou trabalhar aqui nos 2 primeiros espaços desse rendado, 2 pontos altos. Dois para cada espaço, tá? Fiz aqui o primeiro espaço, 2 pontos altos. Eu sei que o fio Decore, ele tem os pelinhos, mas eu já escolhi aqui para estar gravando uma cor clara para vocês visualizarem, e eu acredito que tá dando para ver certinho aí, com clareza, os pontos, tá? Comentem aí para mim se vocês estão vendo, perfeito. E no segundo espaço aqui, ó, também 2 pontos altos, olha aqui. Então, nos 4 espaços aqui do rendado, 2 pontos altos e 2 pontos altos. E agora tem uma pequena diferença. Eu vou estar colocando um ponto alto exatamente em cima desse ponto, que é o que fica bem ao meio. Então, a gente tem 5 pontos. Então,
1, 2. No do meio aqui, eu vou estar colocando, então, um ponto alto, tá? Deu pra ver, então, certinho aqui, ó, no rendado do primeiro rendado da curva, um ponto alto exatamente no pontinho do meio. E vou mudar o meu marcador para ele, para mim tá visualizando melhor. Somente nessa careira, eu vou estar colocando esse aumento aqui, tá? Vai ter, na próxima careira, vai ser ponto sobre ponto, aqui não vai ter aumento, vai ser só em cima desse pontinho mesmo. Vou estar mostrando para vocês melhor. Então, vou colocar aqui, ó, o ponto eu abracei, meu pontinho, e agora eu vou dar sequência normal. Então, vou estar colocando no próximo espaço aqui, ó, 2 pontos altos no espaço de 2 correntinhas. No último espaço aqui desse rendado, 2 pontos altos. Então, essa foi a diferença desse rendado. Então, ficou aqui o pontinho exatamente no meio. E agora aqui eu vou ter o meu primeiro aumento também, que esse a gente vai estar mantendo, esse aumento sempre. Aqui a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Que é exatamente, ó, naquelas duas correntinhas que separavam, ó, entre um rendado e outro. Então, aqui eu vou estar colocando 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Ao invés de 2, então aqui eu coloco 3. Cheguei aqui no meu próximo rendado. Nos 2 primeiros espaços aqui, então, eu coloco 2 pontos altos no primeiro espaço, mais 2 pontos altos no segundo espaço, e também vou estar colocando aqui, então, um ponto em cima do ponto alto do meio, onde são 5 pontos altos, eu vou estar colocando, então, no do meio, exatamente no do meio, um ponto alto aqui também. Feito esse ponto alto aqui em cima, eu volto a fazer aqui 2 pontos altos no espaço, aqui no primeiro espaço, no outro espaço, 2 pontos altos também. Se vocês quiserem, para vocês não se perderem, eu até recomendo, principalmente quem é iniciante, coloca marcador. Então, o aumento vai ser aqui, ó, nesse primeiro espaço aqui que separa um rendado do outro, onde tem 3 pontos, o pontinho do meio a gente vai usar como aumento, e aqui nos rendados, aquele ponto onde é feito no ponto aqui do meio, tá? Então, vocês coloquem marcadores, mantenham esses marcadores aqui, pode estar colocando de cor diferente, então, onde inicia aqui a curva, e aqui, onde vai ser os aumentos. Vai ser um total de 7 aumentos, e eu vou mostrar para vocês, então, agora a sequência, já fiz aqui o segundo rendado, vou aqui para o espaço que separa um rendado do outro, colocar, então, 3 pontos altos. E vou seguir essa sequência até lá no outro marcador, tá? Então, aqui tenho mais 3 rendados para mim estar fazendo, eu vou fazer da mesma maneira. Dentro dos espaços aqui dos rendados, eu coloco 2 pontos altos e apenas no ponto do meio aqui eu coloco um ponto. E no espaço que separa um rendado do outro, eu coloco 3 pontos altos. Vou fazer isso até aqui, onde eu tenho o meu rendado aqui, onde tem o marcador, que é o último da curva. Então, fiz aqui, ó, até chegar aqui, o meu marcador tá no lado direito, mas eu consigo visualizar que ele é desse rendado. Então, deixa eu soltar aqui. Então, ó, aqui eu comecei o primeiro rendado dessa curva, eu faço um ponto alto no ponto do meio e coloco o marcador nele. Aí, vou seguindo 2 pontos altos para cada espaço. No espaço entre um rendado ou outro, eu coloco 3 pontos altos. Vai ser um aumento, que vai ser meu primeiro aumento. Aqui, no outro rendado, eu faço da mesma maneira. 2 pontos altos para cada espaço e no ponto do meio, eu faço um ponto alto em cima dele. E, novamente, aqui, então, o espaço entre eles. Então, eu vou ter um total de 7 aumentos. 7 aumentos vão ser aqui, ó. O primeiro aumento vai ser entre um rendado e outro, entre o primeiro rendado e o segundo rendado, nesse espaço aqui onde é 3 pontos, pontinho do meio vai ser aumento. Então, um aumento, o ponto em cima do rendado, 2 aumentos, o outro espaço aqui entre um rendado e outro, 3 aumentos, 4 aumentos, 5 aumentos, 6 e 7, que é aqui no último espaço aqui entre um rendado e outro. 7 aumentos. Se vocês quiserem colocar marcador, então, no pontinho do meio aqui dos 3 e no ponto que fica exatamente no meio aqui, vocês podem estar colocando para facilitar. E aí, a minha dica, então, se vocês vão colocar marcador, coloquem esses marcadores e o marcador onde eu coloquei aqui, ó, porque o meu eu não vou colocar aqui, eu vou indo no olhômetro mesmo, onde tá o marcador. Onde eu coloquei aqui para marcar onde inicia a curva, vocês coloquem ele de outra cor, tá? Porque esse aqui, a gente só fez esse pontinho nessa careira. Ele não vai ter aumento nas próximas careiras do decore, ele vai ser só ponto sobre ponto. Só nessa careira que eu preciso colocar um aumento nele para dar a quantidade certa. Aqui, então, eu tô no último rendado aqui da curva, eu fiz os 2 pontos altos em cada bloco, e em cada espaço, e aqui no pontinho do meio, eu vou colocar o meu ponto,
E vou mudar o meu marcador ali para mim saber que é aqui onde tá finalizando a minha curva. Abraço o ponto aqui, vou manter ele aqui. E agora, nesses pontos que eu tenho aqui, nesses bloquinhos, eu vou fazer 2 pontos altos para cada um deles, sem estar fazendo agora ponto em cima do ponto alto, somente nos espaços. Em todos eles, eu vou fazer 2 pontos altos até lá o final. Então, ó, fiz aqui ponto alto, os pontos altos, né, dentro dos espaços. Cheguei aqui, ó, então tem os últimos espaços, eu fiz aqui 2 pontos altos nesse, e o último espaço eu vou estar vindo também, colocando aqui 2 pontos altos dentro dele, ficando assim. Agora, eu vou virar o meu trabalho, então aqui, agora eu vou estar com o lado direito virado para mim. Vou subir aqui 2 correntinhas, que para mim equivale ao primeiro ponto alto, se você sobe 3, e venho no ponto seguinte aqui, faço ponto alto. E vou estar fazendo agora ponto alto sobre ponto alto até chegar lá no primeiro marcador da curva. Fiz aqui ponto alto sobre ponto alto e deixa eu só passar a quantidade para vocês, que eu gosto sempre de estar passando a quantidade de pontos que dá para vocês já irem aí conferindo de vocês se tá certo. Daí no caso de não tá, vocês vão localizar onde foi a diferença aí. Então aqui eu fiquei então pontos altos aqui na parte, na segunda carreira do decore luxo, que dá a mesma quantidade da primeira, porque aqui na reta não tem aumento. Então a partir da pontinha aqui até aonde tá aqui o marcador, que é onde inicia aqui a minha curva, eu fiquei com um total de 38 pontos, tá? Então eu cheguei aqui onde eu tenho o meu marcador onde inicia a curva. Então, aqui eu vou estar fazendo um ponto em cima dele e já vou mudar ele. Aqui não tem aumento, tá? Nesse marcador aqui, o primeiro ali da curva, não tem aumento. Só mantém o pontinho normal, faz o ponto, muda o marcador. A gente vai manter ele porque quando a gente vem com o barbante normal, depois vai precisar de aumento, então já tá marcadinho, não precisa você ir lá contar. Aqui, pessoal, vou só mostrar para vocês que eu coloquei os marcadores nos aumentos para trabalhar certinho junto com vocês também. Normalmente eu não coloco porque eu já tenho mais prática, mas aqui eu coloquei. Então, ali onde eu mostrei para vocês os 7 pontos onde tem os aumentos, eu coloquei marcador e vamos fazer junto agora. Então, aqui eu vou fazer, após o marcador aqui da curva, então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, e cheguei aqui no ponto que é o ponto do meio aqui daquele espaço onde eu colocava 3 pontos. Esse aqui é o ponto onde tá o marcador, que vai ser o meu aumento. Solto o marcador, venho nesse ponto e faço aqui 1, 2 pontos. E retorno o marcador no segundo ponto. Então, aqui eu fiz o meu primeiro aumento. Depois, aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, eu tenho, vou tirar os pelinhos para tentar mostrar, o pontinho que está exatamente em cima aqui do ponto do meio do rendado, que é onde está o marcador. Então, eu tiro meu marcador, venho em cima desse ponto, faço 2 pontos altos nesse mesmo espaço. Fiz o meu segundo aumento e retorno o meu marcador. E aqui eu vou estar fazendo, então, também, pessoal, em toda essa parte da curva, ponto sobre ponto, e aonde eu tenho os marcadores aqui, os aumentos, então, serão um total de 7, como eu já expliquei. Vou estar fazendo os meus aqui e volto aqui no final da curva. E aqui, ó, o que eu fiz de diferente, como eu falei para vocês, eu deixei cores diferentes nos marcadores no primeiro da curva e no último, que é azul. Os outros eu coloquei colorido, mas aí eu vou lembrar que os azul é aonde eu começo e onde eu finalizo a minha curva, tá? Vocês façam isso, se for colocar marcador, coloca em cores diferentes. Então, fiz aqui a parte da curva. Gente, é bom colocar marcador em cada ponto mesmo. Você não precisa ficar contando, né? Confere se tá certinho o marcador no pontinho, certo? Aí a gente vem, quando chega no marcador, solta ele, faz o ponto, faz o aumento, coloca o marcador de volta e facilita muito. Lembrem sempre que, então, nesse último marcador aqui, que vocês colocaram de cor diferente, a gente não vai fazer aumento. Cheguei nele aqui, então, vou soltar ele do ponto. E vou fazer aqui, ó, o pontinho em cima dele. E em seguida, já venho e coloco ele de volta para mim não me perder. Então, aqui eu só faço o ponto e retorno o marcador. E agora, eu vou fazer, então, aqueles 38 pontos aqui na parte reta até chegar aqui no final. Cheguei aqui na ponta, eu tenho aqui 37 pontos, porque o 38, ó, cuidem sempre para não deixar de fazer. Ó, o meu ponto último aqui na carreira, quando eu vou finalizar, é no pezinho ali, ó, no finalzinho ali, onde eu subi as correntinhas, bem na última eu venho e faço ponto. Cuidem para não deixar
sem fazer esse pontinho, senão o trabalho de vocês vai começar a virar, tá? Vai ficar feio. Então, aqui fiz a segunda carreira do Decore Luxo. Vou novamente virar o meu trabalho. Vou subir aqui 2 correntinhas ou 3 para dar a altura de um ponto alto. Laço o fio e vou aqui, ó, no segundo ponto, porque o primeiro aqui são as correntinhas, e vou fazer ponto alto sobre ponto alto, então aqui nesses 38 pontos. Eu vou estar adiantando o vídeo agora, vou só passar uma breve explicação, porque são repetições, seu total de 4 carreiras, então eu fiz 2, tô iniciando a terceira. Então, vocês vão fazer ponto alto sobre ponto alto até no primeiro marcador da curva. Nesse marcador, a gente não coloca ponto, aumento, a gente só coloca o ponto sobre ele. Então, solta o marcador, coloca o ponto, retorna o marcador. E aí, vem na parte da curva, aí sim, os aumentos no último pontinho, sempre no segundo pontinho aqui do aumento. Então, no pontinho certo aqui, onde tá o... aqui como tá na outra carreira, né, você vai fazer o aumento exatamente onde tá o ponto. É porque do outro lado ficava pra cá, aqui tá aí de volta aqui. O importante é ter o aumento. Então, você vai colocar 7 aumentos nesta carreira, tá bom? Então, nos marcadores que estão aqui, 7 aumentos na curva. Nesse outro marcador aqui, quando chega no final, só muda ele, faz o ponto, coloca de volta, tá? Então, nesse não tem aumento. E ponto alto sobre ponto alto, chegou no final, lembra de fazer o pontinho aqui na correntinha, faz correntinhas novamente e vira pra cá. Então, vou fazer um total para completar 4 carreiras, respeitando os 7 aumentos, colocando aqui no aumento inicial e no final da curva, somente o ponto em cima dele, e aí eu retorno para então dar sequência. Então, finalizei aqui, pessoal, as 4 carreiras do Decore Luxo. Então, vou aproximar aqui para conseguir mostrar, então, 1, 2, 3, 4 carreiras, fiz aqui o último ponto, cuidem para não deixar de fazer o ponto que vai exatamente aqui, ó, em cima da correntinha, para que não fique ponto faltando. Então, aqui eu fiz, mantive os meus marcadores aqui, então eu tinha colocado em todos, ó, ele fica no caimento certinho, fazendo então os 7 aumentos, e aqui onde inicia e onde termina a curva, eu só faço o meu ponto e coloco o marcador de volta. Então, lembrando, nesses marcadores aqui, o primeiro e o último não é aumento, é só ponto sobre ponto, somente aqui nos 7 que tem aumento. Então, as 4 carreiras prontas, aqui eu vou estar fazendo uma correntinha para mim estar arrematando, para ficar mais firme, dou uma alongada. Vou vir aqui, vou cortar esse fio, depois eu vou, então, tá escondendo ele, tá arrematando ele bem certinho. Então, vai ficar assim, o trabalho já vai ficando, ó, certinho. Aqui depois a gente vai blocar, ele vai ficar bem retinho, olha só. Já tá ganhando forma. Agora, antes de dar sequência, a gente vai voltar depois, então, com a carreira com a cor coral. Mas eu quero dar uma dica para vocês, algumas de vocês já sabem, mas para quem não sabe, vou estar ensinando, vou estar mostrando essa dica que eu aprendi, então, com a minha amiga Débora Tavares, lá no canal dela, na videoaula do tapete Jardim de Rosas, ela também ensina você a estar fazendo, aplicando essa técnica. E eu vou estar mostrando aqui, até porque quem já sabe fazer a técnica, mas nesse tapete é a parte onde eu faço agora. O que eu vou fazer aqui, ó, um pedacinho aqui eu até já tinha feito. Eu vou estar penteando o meu Decore Luxo, tá? Que eu tenho uma escova de cabelo, que essa aqui era da minha filha, peguei pra mim, peguei pros meus tapetes. Por que eu vou fazer isso agora? Porque já aconteceu comigo, vocês podem estar fazendo isso depois, tá? No final ali, quando vocês terminarem o tapete por completo. Mas já me aconteceu um descuido de eu já ter confeccionado, não nesse tapete, mas nenhum outro tapete, onde era só o centro peludinho. E aí eu finalizei todo o tapete, e aí eu fui fazer, então, essa parte de pentear o pelinho. E aí eu lá, empolgada, penteando, eu acabei passando a escova aqui no Max Color. E o Max Color, ele é um fio bem fofinho, mas ele não é peludo, então ele acabou danificando um pouquinho aqui o fio, né, dele, ficou repuxado, pelinhos, pelinhos não, fiozinhos, né. Então, para que isso não aconteça, vocês terminam aqui as 4 carreiras, e aí vocês vão pegar a escova de cabelo, ó, uma escova dura, gente. E vocês vão pentear, e segura aqui a parte, ó, do rendado, e penteia. Pode pentear com vontade, o marcador vai permanecer ali, se vocês tiverem esses marcadores aqui, ele vai estar bem firme, não se preocupe. Penteia, então, nessa direção aqui. Provavelmente vai ter um barulho estranho no vídeo agora, então é por causa da bancada que eu estou penteando. E aí, vocês vão penteando aqui nessa direção. Aí, vocês penteiam assim também, não precisa ter medo, ele vai ficar meio solto o ponto, mas aí depois ele vai se acertar, não se preocupe. Penteia pra lá, penteia pro outro lado também.
E se vocês conseguirem, é também interessante, vocês seguram a pontinha aqui e dá pentear aqui para todos os lados, tá? Isso vai fazer com que vocês tragam aquele pelinho que tá lá do lado avesso, que tá enroladinho, lógico, não vai vir todos, né? Até porque essa careira aqui é ida e volta. Mas ele vai dar volume nesse trabalho, ó. Notem a diferença já. Então, vocês vão pentear bem o tapete de vocês. Penteando, 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 tá? Vou passar aqui em todo o meu. E já olhem a diferença, ó. Aqui eu não passei ainda, ó. O outro lado, ó, já tinha dado uma passada, ó. Só de passar a escova. Olha a diferença. Ó, pessoal. Vale a pena ou não vale? Vamos continuar aqui. Então, é isso, ó. Penteei já aqui o meu tapete. Quando eu, normalmente, né, quando eu já faço a blocagem nessa parte. Só que aqui, como a gente tá com os marcadores, não dá, vai dar pra passar o ferro quente aqui em cima, tá? Porque eu não vou estar mudando os marcadores pra mim tá explicando pra vocês que é mais complicado. Eu dizer pra vocês tirarem o marcador, depois vocês colocarem de volta. Então, eu, como já tenho mais prática, então eu não coloco os marcadores aqui. Eu já vou fazendo e vou olhando, e daí já faço a parte da blocagem nesse processo. Aqui eu vou deixar para fazer no final, depois que a gente já tiver finalizado, aí tira os marcadores, mas aí não vai interferir. O importante é que ele está penteado. Vamos dar sequência aqui, então, agora eu vou voltar com o meu fio coral, Max Color, e vou estar fazendo, aqui virando o meu trabalho, então, do lado avesso para mim. Vou começar aqui porque é uma careira de ponto alto e a próxima careira é do ponto pipoca. Então, para que o ponto pipoca fique virado do lado direito, eu vou estar fazendo essa careira aqui do avesso, para que não precise ficar cortando o fio, tanto assim. Então, fiz aqui a minha laçadinha do fio coral e vou vir aqui, ó, bem em cima aqui onde eu terminei. Já vou pegar esta pontinha do decore e trazer para cá também. E vou vir aqui, ó, no pontinho, bem em cima do último pontinho, laçar aqui o meu fio. Já puxo aqui as duas pontinhas para estar escondendo. Faço aqui um ponto, uma correntinha, que pra mim vai dar a altura do ponto alto aqui, porque como eu já escondi o fiozinho, ele ficou gorduchinho aqui o meu ponto baixo. Senão, eu subiria duas, tá? E vou fazer aqui ponto alto sobre cada um desses pontos altos aqui, então, da parte reta, que são 38 pontos até chegar lá no meu marcador. E já vou escondendo aqui, ó, as duas pontinhas do fio. Então, vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até chegar no meu primeiro marcador. Fiz aqui, então, ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui no marcador. Agora, então, nessa careira do Max Color aqui, nessa careira do barbante, nesse ponto aqui onde inicia a minha curva, onde tem o meu marcador primeiro, eu vou sim colocar aumento. Então, eu introduzo a agulha aqui, eu nem vou tirar ele. E aqui eu faço, então, agora, 2 pontos no mesmo espaço. Eu não vou mudar o marcador, se quiserem mudar, podem estar mudando, porque eu não vou mais utilizar eles para marcação. Agora, os pontos serão ponto pipoca e a montagem do bico depois não vai precisar, assim, de ter a marcação. Então, e agora eu vou seguir, ó, ponto sobre ponto até o próximo marcador. Eu vou manter, então, os 7 aumentos que tinha na careira anterior, mais o aumento, então, no primeiro marcador e no último, onde na parte do decore não colocava marcador, só fazia ponto sobre ponto. Então, nessa careira agora, então, vai ter 9 aumentos. Então, aqui, ó, cheguei aqui, ó, no pontinho onde tá o marcador, fiz um ponto, vou colocar mais um. Depois eu tiro eles. E sigo fazendo, então, ponto alto sobre ponto alto, respeitando esses aumentos. Vou fazer isso, então, em toda a volta, até chegar lá ao final do outro lado. Então, lembrando, essa careira terá, então, agora 9 pontos de aumento. Fiz aqui, então, toda a careira de pontos altos, até aqui no último, ó. Fiz aqui no último ponto alto e vou fazer a correntinha. Então, não esqueçam, ó, dessa correntinha aqui, sempre na última, em cima, de fazer aqui, então, um ponto alto, para que fique, ó, tá vendo? Tá ficando aquela lateral, ó, bem retinha. É isso que não tem nenhum acabamento. Quando a gente colocar aqui o acabamento, vai ficar mais lindão ainda. Vou virar agora o trabalho, o direito virado pra mim. Agora, eu vou fazer, então, as pipoquinhas, os pontos pipoca. Vou fazer aqui junto com vocês. Então, vamos subir aqui, ó. Tô aqui no meu cantinho, vou subir 2 correntinhas para dar a altura aqui de um ponto alto, ou 3, se você fizer. Vou laçar o meu fio e vou no ponto seguinte. Eu não vou começar já a fazer a pipoquinha aqui, porque depois eu vou fazer uma careira de acabamento para que fique bonitinho. Então, eu vou manter aqui um ponto para mim conseguir abraçar quando vier fazer o acabamento, fica mais fácil. E vou começar a pipoquinha no ponto seguinte. Então, a pipoquinha nada mais é, para quem não sabe, então eu vou fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4
e 5 pontos altos feitos dentro desse mesmo espaço aqui. Aí eu dou uma leve alongadinha para não escapar o meu pontinho aqui da agulha, solto ele um pouquinho e venho aqui com a minha agulha, ó, de frente para trás, introduzo ela nessas alcinhas aqui, ó, do primeiro desses pontos altos. Não de eu subir aqui, ó, no primeiro desses 5 pontos altos. Introduzo aqui e vou lá, ó, buscar essa laçadinha que eu soltei da agulha lá do meu 5º ponto. E puxo ela aqui, fazendo passar aqui, ó. Ficou aqui, ó, uma pipoquinha, esse pomponzinho aqui. Feito isso, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2 correntinhas, laço novamente o meu fio e pulo um ponto, e no ponto seguinte eu vou repetir isso. Vou fazer 5 pontos altos, e aí eu fecho a pipoquinha. Vou fazer aqui mais esse aqui com vocês. Solto, venho aqui, ó, no primeiro pontinho, e fecho tudo. E aí faço 2 correntinhas de separação, laço o fio, pulo sempre um ponto da minha base, e vou no seguinte fazendo as pipoquinhas. Eu vou fazer isso por toda a extensão aqui do meu tapete. Não tem diferença nenhuma, ele vai ser igual essa mesma sequência, sempre pulando um pontinho e sempre tendo as 2 correntinhas aqui, então, de separação. Então, vou fazer aqui, eu fiz 3, ó. Vou fazer por toda a volta. Agora, se vocês quiserem, já podem estar tirando os marcadores, porque a gente não vai mais utilizar. O tapete tá super retinho aqui, ó. Esse oval bem bonito, bem certinho. Vamos fazer as pipoquinhas até chegar aqui no outro lado. Aí eu venho finalizar e contar certinho. Vou contar com vocês, assim, quantas pipoquinhas que vai ficar aqui o meu trabalho. Pessoal, então, ó, concluí aqui, tô finalizando, na verdade, então, a minha carreira de ponto pipoca. Por toda a volta, seguindo aquela sequência. E quero passar uma coisa bem real que aconteceu. Na minha peça piloto, deu certinho as pipocas e aqui sobrou, então, 3 pontinhos. Que daria certo pra mim pular um ponto, fazer a pipoca, e no ponto seguinte, né, o último ponto aqui, eu tá fazendo ponto alto. Aqui eu fiz e sobrou apenas 2 pontos, tá? Então, só tô passando mesmo pra mim não fazer digamos assim, eu vim acertar aqui a minha quantidade e não mostrar pra vocês, e se de vocês bateu nisso aqui também, vocês ficarem sem entender. Eu gosto de ser clara, clara mesmo. Então, aqui eu olhei e fiz tudo certo, a quantidade certinha. Porém, gente, não vai ter problema, tá? Só quero vir justamente mostrar isso. Eu tenho pronto aqui na agulha 76 pipocas. Para dar certo, eu preciso de 77. E vou mostrar para vocês aqui, então. Fiz aqui a minha 76 e eu tenho aqui, ó, 2 pontinhos livres. Então, eu vou, ó, fiz a minha pipoquinha aqui. Eu vou pular esse ponto. E nesse último pontinho aqui, eu venho e vou fazer a minha pipoquinha. Minha última pipoquinha. Isso aqui é aquela adaptada que a gente vai dar para poder finalizar a peça. Não vou deixar de finalizar a peça por conta disso. Da minha peça piloto deu bem certinho, talvez eu tenha colocado algum ponto a mais lá. Pode ter sido isso também, tá? Então, só quero mostrar pra vocês verem que quando acontece, ó, que seja diferença mínima, digamos, um pontinho, vocês vão estar conseguindo acertar. Eu gosto de pontinhos exatos, então já fiquei aqui, olhei pra tentar descobrir o que tinha dado errado. Talvez depois eu descubra algum ponto que eu tenha pulado aqui, tá? Mas, independente disso, para que dê certo a continuidade, eu preciso que tenha aqui 77 pipoquinhas dessas aqui. Então, vocês contem aí, 77, deu 77, não deu, coloca alguma pipoquinha aqui a mais, para que dê certinho, tá? Feito a minha última pipoca, eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto sozinho, só para mim conseguir abraçar. Eu venho esse mesmo pezinho aqui, ó, no mesmo espaço ali, no cantinho onde eu fiz a minha pipoca, só porque quando eu venho a finalizar aqui o acabamento, eu tenho onde pegar e não fique deformando aqui a minha pipoquinha, certo? Feito isso, eu vou virar o meu trabalho. Então, vou estar aqui agora com o lado avesso virado pra mim. Vou dar uma leve alongadinha no fio, porque não preciso tá fazendo aqui correntinha. Só dou essa leve alongadinha. Dentro desse ponto aqui, ó, que é o primeiro ponto aqui, ó, no início, onde eu finalizei ali, aquele ponto alto, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Então, dentro desse mesmo pontinho aqui, eu fiz aqui 2 pontos baixos. Vou aqui, agora nós vamos trabalhar pontos baixos, abraçando essas correntinhas aqui, ó, de espaço entre uma pipoquinha e outra. Então, eu vou vir aqui e para cada uma delas eu vou estar colocando, então, 2 pontos baixos. Vou aqui colocar 2 pontos baixos. Vou fazer isso por toda esta volta. Não tem aumentos, não tem parte que seja diferente, apenas 2 pontos baixos aqui, ó, nesse espaço entre essas 2 correntinhas, entre uma pipoquinha e outra. Eu coloco, então, 2 pontos baixos. Eu vou fazer aqui, então,
Quando chegar lá no outro lado, no final, eu venho para finalizar. Aqui, ó, fiz esse ponto alto aqui no final, depois da pipoquinha, ponto alto. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha, vou alongar esse fio e eu vou estar cortando. Posso estar voltando daqui sem cortar? Posso, mas para que fique, eu gosto, né, que fique um acabamento melhor, o ponto fique do lado direito, eu vou estar cortando e vou voltar, tá trabalhando aqui, então, o lado direito virado para mim. Então, eu vou trabalhar agora nessas alcinhas aqui, ó, entre uma pipoquinha e outra. Como que eu vou começar? Então, eu vou pegar aqui o meu fio, vou fazer aqui a minha laçadinha inicial, aperto bem, e vou vir aqui, ó, nesse espacinho aqui, ó, antes da primeira pipoquinha. Não era feito espaço, certo? Mas a gente vai estar colocando aqui 2 pontos baixos. Aqui, ó, entre as correntinhas, que equivalem ao primeiro ponto que a gente iniciou, e aqui a primeira pipoquinha. Aqui eu vou estar colocando, então, o meu ponto para estar começando. Então, vou achar aqui o pontinho certo, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, ó, já tô puxando a minha pontinha, e mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos aqui nesse início. Vou agora, sim, para o espaço daqui que era feito, então, as 2 correntinhas entre uma pipoquinha e outra. Nesse primeiro espaço, eu venho, faço 2 pontos baixos. Já tô levando meu fiozinho para tá arrematando, vou no próximo, 2 pontos baixos. E assim eu vou seguir por toda essa volta, essa carreira é somente assim. Então, é super rápido de estar fazendo. Então, 2 pontos baixos para cada um, ó, desses espaços aqui entre uma pipoquinha e outra. Então, vou fazer isso até chegar lá na outra ponta e eu venho para finalizar essa carreira. Completei, cheguei aqui, ó, no final aqui, fazendo, então, os pontos baixos ali entre as pipoquinhas. E aqui, então, ó, fiz no último espaço, aqui que fica entre uma pipoquinha e outra. E aqui, ó, lembra onde a gente colocou aquele ponto alto lá no final? Eu vou vir aqui também, ó, entre aqui a pipoquinha e o ponto alto, eu vou colocar 2 pontos baixos também, tá? Vai ficar assim. Vou virar o meu trabalho e vou dar início agora, então, à montagem aqui do meu rendado do barrado. Começar, então, vou fazer aqui no pontinho baixo, que eu fiz os 2 no pontinho último aqui, eu vou dar uma leve alongadinha, não precisa fazer correntinha. Se quiser, pode estar fazendo, eu não faço, ó. Só dá uma leve alongadinha para você conseguir vir tá colocando um pontinho baixo aqui no último pontinho aqui que você fez do outro lado. Então, aqui nesse pontinho aqui. Faço aqui 1, 2, 3 correntinhas. Pulo aqui 2 pontos da minha base. Então, a base é aquela carreira de pontos baixos. Vou pular 2 pontos. No terceiro, eu faço aqui, então, um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas. E aqui eu vou pular apenas um ponto. Pulo um da base, no próximo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, agora eu pulo 2 pontos. Então, pulei os 2, no terceiro, faço um ponto baixo. Então, eu tenho que montar aqui aquelas argolinhas lá de 3 correntinhas. Então, vai ter alguma diferença aqui pra gente conseguir casar certinho entre a quantidade dos pontos. Então, no início, então, esse primeiro motivo aqui de argolinhas, eu fiz pulando primeiro 2 pontos. No do meio eu pulo apenas um e no outro da pontinha aqui pulo 2. Agora eu vou montar meu primeiro leque. Então, do pontinho baixo onde eu estou aqui, vou laçar o meu fio, vou pular um ponto da base e no ponto seguinte eu faço um ponto alto, faço 4 correntinhas, laço o meu fio, volto no mesmo ponto onde eu já coloquei um ponto alto e faço mais um ponto alto. Pulo um ponto da base. No ponto seguinte, eu faço um ponto baixo, aqui eu montei o meu primeiro leque. Vou fazer mais um grupinho desses de 3 argolinhas. E vou repetir a mesma sequência do início. Faço, então, aqui, 3 correntinhas, pulo 2. Na terceira, coloco o ponto baixo. Faço 3 correntinhas, agora eu pulo só um. No próximo, faço um ponto baixo. Fazer minha última argolinha, faço 3 correntinhas, pulo 2 da minha base. E faço o meu ponto baixo. Então, vou sempre mostrando aqui, então, primeiro e o segundo grupinho aqui vai ser igual, pulando no primeiro argolinha. Então, na primeira argolinha, 3 pontos, na argolinha do meio, 1 ponto. E na última argolinha, 2 pontos. O leque não vai ter alteração, vai ser sempre da mesma maneira. Então, eu vou pular um ponto, e no ponto seguinte eu venho e faço um ponto alto. Faço 4 correntinhas,
pulo, volto e faço, né? Faço 4 correntinhas e faço um ponto alto no mesmo espaço. Agora sim eu pulo um ponto e no próximo eu coloco um ponto baixo. Então, fiz 2 leques. A partir, então, do segundo leque, eu vou estar mudando essa quantidade de pontos ali onde eu pulo nas argolinhas. Então, as argolinhas vão ser sempre de 3 correntinhas. Agora, eu vou inverter o que eu fazia nesse motivo aqui. Eu vou pular, ao invés de pular, então, aqui, ó, 2, eu vou pular um ponto. Na primeira argolinha das 3, pulo um ponto. Faço 3 correntinhas e na argolinha do meio, agora eu pulo 2. Então, nas duas primeiras ali, o do meio eu pulava 1 e os 2 da lateral eu pulava 2. Aqui eu vou inverter, o primeiro eu vou pular 1 e o do meio eu vou pular 2. Vou fazer aqui a última, então, pulando 1. E já vou fazer o leque. Então, ó, confiro aqui, completei as 3 argolinhas, pulo um ponto, faço ponto alto, faço as minhas 4 correntinhas, volto no mesmo espaço e faço o meu ponto alto. Pulo um ponto, vou fazer aqui mais um motivo desses das argolinhas para vocês verem. Então, faço as 3 correntinhas, pulo aqui um ponto da base, faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos, que é a argolinha do meio. 3 correntinhas, pulo um ponto. Então, vai ficando assim. E vou fazer o meu leque. Então, o leque vai ser sempre da mesma maneira. Pula um ponto, as 4 correntinhas, e volto e faço o ponto alto. Pulo um ponto e coloco, então, o meu ponto baixo. Então, aqui eu tenho até agora, ó, 1, 2, 3, 4 leques. Sendo que 2 leques eu fiz com as argolinhas antes dele um pouquinho diferente, invertendo do que foi feito aqui no segundo. Eu vou fazer, então, essa mesma sequência que eu tô fazendo aqui agora, ó. Na primeira argolinha pula um ponto, na argolinha do meio pula 2 e na argolinha terceira aqui pula 1. Eu vou fazer isso até eu ter 9 espaços, 9 leques dessa parte que é feita aqui. Total de 11, então, porque eu vou contar esses dois aqui. Os 9 que eu digo é que aqui, ó, a partir do segundo, eu já vou contar esse motivo aqui, vai dar um rendado. Então, contando as argolinhas e esse aqui. Então, aqui deu 1 e aqui deu 2, que foi feito diferente, tá? Então, vou fazer até eu ter 9. Para facilitar para vocês podem contar desde o início que tem até agora. Então, vocês vão contar até completar 11 desses leques aqui, desde o início ali. Aí, quando vocês fizerem aqui o leque de número 11, eu volto, porque aí a gente vai repetir essa parte aqui, onde os motivos vão ser diferentes. Então, completei aqui, ó, até o leque de número 11, tá? Eu falei 9, então quero só esclarecer para que não fique confuso para vocês. 9 porque, como eu falei antes, o primeiro aqui a gente conta a partir aqui, ó. Então, esse motivo aqui, ó, os lequinhos e até o leque, no primeiro, então, o leque aqui era diferente. Fiz esse assim e fiz mais um aqui. Então, fiz 2. E a partir desse segundo, ele já tinha uma variação aqui de quantidade de pontos nas argolinhas. Então, eu fiz diferente 2, então eu não contei esses 2, porque eles são diferentes. Feito nessa sequência aqui de que apenas a argolinha do meio pula 2 pontos e as duas das laterais pula 1, eu fiz então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por isso que eu falei 9. Mas para facilitar para vocês, na hora de contar lá para vocês não se perder, podem contar a partir do início. Então, contando a partir do início aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leques, tá? Vai ter essa diferença. Quando vocês completarem aqui os 11 leques, que depois do segundo leque foi feito essa sequência aqui, modificada, né, de 1 ponto, 2 pontos e 1 ponto aqui nessas argolinhas, quando eu completei aqui esse leque, agora eu vou voltar a fazer a mesma quantidade de leques, de pontinhos que eu fiz nas argolinhas no início. Eu vou estar invertendo aqui. Então, aqui, ó, já fiz o pontinho baixo, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, e agora aqui eu vou pular, na primeira argolinha, 2 pontos. Essa é a diferença. Então, nessas outras argolinhas aqui dos 9 leques anteriores, na primeira pulava 1. Essa é a diferença, só para vocês estarem entendendo aí. Então, agora eu vou fazer 2, fiz aqui 3 correntinhas, e agora o do meio eu vou pular 1. Então, tá invertido. Faço 3 correntinhas, e na minha, então, terceira argolinha aqui, eu pulo 2. E faço agora o meu leque. O leque é da mesma maneira.
pulo um ponto, faço aqui o ponto alto, 4 correntinhas, ponto alto, pulo um ponto, ponto baixo, 3 correntinhas, pulo 2 pontos, ponto baixo, 3 correntinhas, pulo um ponto, ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, pulo agora a última correntinha, é 2 pontos, tá? Então, esses dois aqui vão ficar diferentes. Agora, eu vou fazer um leque. Então, pulo um ponto, 4 correntinhas, volto no mesmo espaço, faço aqui o ponto alto, pulo um ponto e faço aqui o ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, aqui vou pular 2 pontos, então. 1, 2, 3 correntinhas, agora eu pulo um ponto. E aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, vou pular aqui 2 pontos e vai dar bem certinho aqui onde eu iniciei aqui. Então, pra mim tá colocando bem, na pontinha aqui, daquela correntinha, ó. Vou pular esses 2 pontinhos aqui, ó. Lembra onde eu dei aquela alongadinha no fio pra fazer o ponto baixo? Vai ficar essas 2 alcinhas aqui, e é nelas que vocês vão estar colocando o ponto baixo, que é ali que vai começar o primeiro pontinho. Então, aqui vai dar, então, bem certinho, tá? É porque aqui colocado 2 pontinhos baixos no espaço, eles ficam agrupadinhos um do ladinho do outro. Mas, então, ele vai fechar certinho a quantidade aqui dos bloquinhos. Façam com calma essa carreira, contando certinho, para fazer casar ali certinho. Então, eu vou contar aqui ao total, então, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 leques desses aqui, onde eu vou estar montando os meus rendados, tá bom? Essa é a carreira mais chata de fazer, porque dando montado aqui o posicionamento ali certinho os leques, agora é só, então, dar sequência para fazer o rendado. Dando sequência aqui, então, tô com o trabalho virado aqui o lado direito, vou aqui dar aquela alongadinha, vou vir em cima desse mesmo ponto baixo que eu tenho aqui, fazer um ponto baixo, vou dentro, ó, da primeira argolinha aqui das 3, faço um ponto baixo, vou fazer as 3 correntinhas para formar a minha argolinha, vou então nessa argolinha do meio, faço um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas, na minha última argolinha aqui, faço então aqui um ponto baixo, e agora dentro desse rendado eu vou montar um total de 10 pontos altos. Então, no rendado lá da base, a gente colocava 9 pontos altos. Aqui a gente vai estar colocando, então, 10. Fiz aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos conferir certinho se tem a quantidade certa. 3, 6, 9, 10 pontos altos. Feitos os 10 pontos altos, eu venho aqui na primeira argolinha, faço ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, um ponto baixo. 3 correntinhas, na argolinha, um ponto baixo. E aí, eu volto a repetir a sequência de 10 pontos altos dentro do leque. Vou fazer isso, então, até chegar lá na outra ponta. Cheguei, então, aqui, fiz o último grupo aqui do rendado, ó, 10 pontos altos, e já coloquei o meu pontinho baixo aqui na primeira argolinha. Vou formar aqui mais uma argolinha, então, faço 3 correntinhas, venho aqui, ó, nessa próxima argolinha, faço o ponto baixo, vou fazer mais 2 correntinhas, vou aqui, ó, na última argolinha e faço aqui um ponto baixo. E para finalizar, eu venho bem aqui onde eu comecei aquele primeiro pontinho baixo da carreira anterior e coloco aqui um pontinho baixo também. Agora, eu vou virar meu trabalho com o avesso virado para cima aqui para mim. Como aqui agora eu já vou estar finalizando esse trabalho, não quer dizer de eu estar mantendo a linha reta aqui. Se ele curvar aqui, vai ficar até bonito, ele vai ficar, então, arredondado. Então, eu vou começar aqui. Vou fazer aqui o pontinho baixo. No próximo pontinho baixo, eu vou vir e vou fazer mais um pontinho baixo. Dentro aqui da argolinha, que eu tenho 2 argolinhas. Então, dentro dessa primeira eu venho, faço aqui um pontinho baixo. Faço 1, 2, 3 correntinhas, vou na outra argolinha e faço um ponto baixo. Então, aqui eu fiz, então, 1, 2, 3 pontos baixos e uma argolinha. Vou aqui laçar o meu fio e vou em cima aqui do ponto alto, dos 10 pontos altos que tem aqui, e faço um ponto alto. Uma correntinha, no próximo ponto alto, um ponto alto. E vou repetir isso por toda essa parte desse leque aqui de 10 pontos altos,
eu vou estar colocando, então, 10 pontos altos separados por uma correntinha entre eles. Vou fazer isso, então, até o final aqui no meu 10º ponto. Fiz aqui, então, até o 10º ponto, e depois que eu fizer aqui o ponto alto no 10º ponto, eu não faço correntinha de separação. Já venho na argolinha seguinte, faço o meu ponto baixo. Faço aqui 3 correntinhas, vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Então, aqui vai ficar apenas uma argolinha entre um leque e outro. E vou já para o próximo leque, direto aqui no primeiro ponto, faço o ponto alto. Então, essa carreira também é repetição, a sequência. Então, vou estar colocando os 10 pontos altos, ponto sobre ponto, fazendo uma correntinha de separação entre eles. E aqui no meio vai ficar, então, essa argolinha aqui, tá? Pessoal, se tiver um barulho, o marido resolveu cortar a grama agora, aqui do lado do meu ateliê. Então, seguimos a gravação, porque eu quero muito gravar essa videoaula pra vocês, porém, vocês me perdoem se tiver algum barulho, se der pra ouvir aqui no vídeo, eu não sei se vai entrar esse som aqui, mas eu tô ouvindo, tá? Então, vou fazer isso por toda a volta, até chegar lá na outra ponta, onde eu volto pra finalizar aqui essa carreira. Cheguei, então, ao final aqui da minha carreira, fiz aqui, então, os meus 10 pontos altos separados por uma correntinha, aí aqui no final, então, dessa ponta eu tenho 2 argolinhas. Eu venho na primeira argolinha, faço um ponto baixo, faço 3 correntinhas, vou aqui na próxima argolinha e faço um ponto baixo, e aí eu vou fazer, aqui eu vou ter então 2 pontos, né? Fiz o ponto baixo em cima aqui da argolinha, e aqui eu vou ter 2 pontos baixos, que é o que eu fiz na carreira anterior. Primeiro aqui pra iniciar, e o que eu fiz dentro da argolinha. Então, venho nesse que eu fiz na argolinha, então no seguinte ponto baixo, um ponto baixo, e no último, que é essas 2 alcinhas aqui, onde eu alonguei, eu venho e faço mais um ponto baixo. Então, eu finalizei aqui, então, ficou uma argolinha e 3 pontos baixos. Faço uma correntinha, vou alongar um pouco esse fio, que eu vou estar arrematando aqui também essa cor. E vou voltar a trabalhar agora, então, com o meu fio multicolor, para mim dar um detalhe mais colorido ainda aqui. Então, agora eu vou virar o trabalho aqui, e vou trabalhar ele, iniciando aqui, então, ó, com o lado direito virado pra mim. Vou pegar o meu multicolor, vou fazer a minha laçadinha inicial aqui, aperto bem. Fiz a minha laçadinha, eu vou vir aqui no início, então, eu tenho aqui 3 pontos baixos. Eu vou vir no primeiro pontinho baixo aqui e fazer aqui um ponto baixo. Aí, eu puxo aqui o nozinho, para que ele fique pra cá, pra mim tá arrematando depois. E faço aqui mais uma ou 2 correntinhas. É o que dê altura de um ponto alto. Aí, se você tiver o ponto muito apertado, faz 2 correntinhas. O meu aqui eu vou fazer só uma, e ele já vai me dar uma altura, porque o meu pontinho baixo aqui, como eu fiquei com o nozinho atrás aqui dele, envolvido nele, ele ficou mais alto, tá? Mas aí vai a critério do ponto de vocês, só pra gente ter um início. Vou aqui laçar o meu fio, deixa eu até jogar essas pontinhas pra trás, que eu quero que vocês vejam bem como que vai ser. Então, eu vou laçar aqui o meu fio e vou vir dentro desta argolinha, que aqui é a única argolinha que ficou vaga aqui nesse trabalho, nesse canto. Vou laçar o fio, vou vir, vou buscar o meu fio e vou alongar um pouco. Não alonga pouco e nem alonga muito. E mantendo sempre na mesma proporção. Laço novamente o meu fio, venho aqui, alongo e puxo. Laço novamente, venho aqui, alongo e puxo. Vou fazer isso, então, aqui por 3 vezes. Então, por 3 vezes, então, aqui, ó, a laçadinha na agulha, aí eu, por 3 vezes, eu lacei e eu puxei, ficou aqui. E agora, eu vou pegar o meu fio aqui e vou puxar tudo, deixando aqui só 2. Passo todo pra tirar aqui esse puff e mantenho aqui, agora tiro, sim, elas todas aqui. Faço uma correntinha, novamente, eu laço. Ai, perdão, aqui não faz correntinha, gente. Vou desmanchar aqui. Nesse primeiro ponto aqui não faz correntinha pra ele não ficar embabadado, tá? Então, aqui não faz correntinha. Faz aqui, ó, fechei meu puff, tirei as 2 laçadinhas, laço meu fio e vou vir aqui, ó, no primeiro espaço dos 10 pontos altos, aqui eu não vou colocar, então, ó, antes do primeiro ponto. Após o primeiro ponto, no primeiro espaço aqui de uma correntinha entre um ponto alto e outro, eu vou fazer novamente esse puff. Então, eu laço, alongo um pouquinho, laço, faço isso por 3 vezes. Por 3 vezes eu laço na minha agulha, ficando com aqui
Então, vou ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passadas na agulha. Contando essa aqui do início, então, eu fico com 7 passadas na agulha. Agora, eu venho, tiro aqui, mantenho 2 e agora eu tiro todas. A partir de agora, sim, eu vou estar fazendo uma correntinha, tá? Só para esclarecer. Então, quando a gente faz aqui o pontinho puff na argolinha, a gente já vem para fazer o que vai estar no rendado. E aí, não faz correntinha, senão ele vai ficar muito embabadado. Agora sim, eu fiz, então, uma correntinha, laço novamente, vou no próximo espaço e faço a mesma coisa. Depois que pega aqui o jeito de fazer esse puff, ele é muito rápido de estar fazendo. O segredo é você manter sempre a mesma tensão a hora que você for tá fazendo aqui o alongamento dele, não fazer ele alongado demais e não fazer ele alongado de menos, senão ele vai ficar muito pequenininho. Mantenha aí uma média, tá? Para que ele fique todos iguais. Então, fiz aqui e vou fazendo assim. Eu vou fazer isso, esse pontinho puff, com uma correntinha de separação, em cada um desses espaços de uma correntinha aqui do meu leque aqui, meu rendado de 10 pontos altos. Então, eu vou completar aqui até chegar no final. Fiz aqui, então, os meus puffs, separados por uma correntinha, então, aqui nos pontinhos, nos espaços do leque. Eu vou ficar aqui um total, ó, ignora esse primeiro aqui, ó, porque esse aqui tá na argolinha. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puffzinhos desse. Eu vou fazer até aqui, ó, no último espaço da correntinha, e aí aqui eu já tenho o ponto alto e já prende aqui. Então, vou fazer até onde tem o último espaço. Quando eu fizer aqui o último puff, eu não faço a correntinha. Eu só tiro aqui as 2 laçadinhas e já laço e vou fazer o puff em cima da argolinha. Então, da mesma maneira, vou laçar 3 vezes e vou tirar. E agora eu tiro as 2. E quando eu fizer o puff da argolinha, eu também não faço a correntinha. Eu já laço e vou direto aqui pro próximo espaço para tá fazendo o próximo puffzinho. Fiz aqui as 3, tiro. Quando eu fizer o primeiro ponto aqui, o primeiro puff no rendado, aí sim eu vou fazer uma correntinha e aí eu sigo fazendo, então, os puffs aqui dentro dos espaços aqui no rendado. Então, eu vou ficar com 9 puffs no rendado e um puffzinho, um puff aqui na parte da argolinha. Se vocês tiverem o ponto muito solto, vão acompanhando aí o trabalho de vocês e acharem que esse puff na argolinha não tem necessidade, que vai ficar para vocês não vai dar certo, não faz ele, tá? Só uma ideia, aqui o meu ele ficou certinho assim. Então, eu vou fazer isso por toda a volta, até chegar lá na outra ponta e eu venho para finalizar. Fiz então os meus puffs aqui até o final, fiz aqui o último, no último espaço aqui do meu leque. Então, aqui eu não vou fazer correntinha, vou laçar meu fio e vou fazer o meu puff aqui em cima, então, da minha última argolinha. Vou fazer ele aqui, então, as 3 laçadinhas, agora eu tiro tudo e tiro as 2 últimas, ficando assim. Agora, eu vou laçar o meu fio sem fazer correntinha nenhuma. E vou vir aqui, ó, no meu último ponto baixo, que são essas 2 laçadinhas aqui, onde eu fazia elas mais alongadinha. E faço aqui um ponto alto, só pra tá, então, finalizando. Então, a carreira vai ficar assim, ó, parece, de início, que ele vai ficar assim, ó, voltadinho, né, viradinho. Mas quando a gente colocar, então, a última carreira fazendo os picôs, ele vai se assentar e vai ficar, ó, bem retinho, tá? Agora, para dar um acabamento melhor, eu vou estar fazendo uma carreira de ponto baixo nessa parte aqui do encaixe, para já dar um pouco mais de firmeza aqui nessa parte, para que quando eu venha com a última carreira nos picôs, ele fique mais perfeito, mais bonito ainda. Então, é só pontinho baixo, eu vou fazer alguns aqui, ó, não tem mistério. Onde eu tô aqui com o ponto alto mesmo, ó, já dou uma alongadinha, venho aqui, abraço esse ponto alto, e nele aqui eu faço, então, ó, 2 pontos baixos. Vou aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. E vou fazendo aqui ponto baixo, faço um ponto baixo. Aonde é espaço que era ponto alto, coloca 2 pontos baixos juntos para que ele não fique repuxado. E aonde eu tenho essa pontinha aqui, eu vou mostrar para vocês como que eu já escondo ela agora no ponto baixo. Então, aqui, ó, na pipoquinha, lembra que eu fazia aquele ponto aqui? É justamente para isso, para mim tá não deformando a pipoquinha na hora de eu estar fazendo o acabamento. Então, eu cheguei aqui, ó, é um ponto alto, ó, faço 2 pontos baixos abraçando ele e vou sempre levando essa pontinha. Aqui, ó, antes da pipoquinha, também era ponto alto, então eu venho aqui, faço 2 pontos baixos. Cheguei na parte do decore luxo, então eram 4 carreiras de ponto alto, eu vou escondendo aqui o meu fiozinho e faço aqui 2 pontos baixos para cada ponto alto desse.
eu aconselho não colocar muito ponto. Se vocês pensarem que tá ficando repuxado e colocar 3 pontos, ele corre o risco de depois ficar meio embabadado, a não ser que o seu ponto seja realmente muito apertado, porque o ponto baixo ele é um pontinho firme. Então, se você fizer os dois, ele vai ficar aqui. Aí você dá aquela puxadinha só aqui, não vai esticar a peça, ó. É uma dica. Não vai ficar assim esticando, forçando a peça. Mas você vai, ó, ela vai ficar bem retinha. Cheguei aqui, ó, aqui ponto, 2 pontos alto, 2 pontos baixos aqui no ponto alto. Aqui, ó, onde eu tenho o meu picozinho, tem os 2 picozinhos aqui do rendado, ó, no cantinho. Se você não quiser que ele fique assim pra cima, vem aqui, ó, quando você for fazer um pontinho baixo, vou até desmanchar um pra mim fazer aqui, ó, e prende esse último picozinho junto, ó. Eu fiz assim no meu e achei que ficou legal. Aqui eu tenho aquela parte onde era montado aqui o decore luxo, aquela carilha de espaços por trás do rendado. Então, aqui eu teria que colocar, né, tenho que colocar, ponto alto, 2 pontos baixos. Eu fiz um ponto baixo, eu vou pegar aqui o outro ponto baixo exatamente em cima do primeiro picô. Que aí ele fica, esse picôzinho não vai ficar virado, ele vai ficar bem firme. Aqui eu já tenho essa pontinha aqui que eu também não tinha arrematado. Eu vou arrematar ela. Eu vou fazendo pontinho baixo para dar firmeza. E já vai ficar a cor toda ela em volta ali do acabamento. Chegando aqui no cantinho, eu quero fazer essa parte aqui para mostrar para quem vai ter dificuldade de fazer, né, o acabamento, porque aqui estão as correntinhas onde a gente começou a fazer o rendado. Aqui eu vou virar, aí vocês vão colocar um pontinho a mais, ou pode estar fazendo até uma correntinha, se quiser que ele fique uma pontinha aqui, para que ele não fique curvado. Então, aqui eu vou fazer, ó, fiz 3 pontinhos baixos no mesmo espaço, para ele me dar aqui a curvinha para mim estar virando e não fique repuxada essa pontinha, tá? Somente aqui nesse cantinho eu faço isso. Aí, eu cheguei aqui, ó, tem esse espacinho, eu coloco 2 correntinhas. Perdão, gente, 2 pontos baixos, não são 2 correntinhas. Aonde tem o ponto aqui, eu não vou colocar ponto baixo, eu vou colocar 2 pontos baixos no próximo espaço. Aqui onde tem o ponto, eu também não coloco. Se quiser, se sentir que vai ficar muito apertado, vocês podem estar colocando. Ó, o meu, ele tá dando a impressão que ele vai virar. Aí eu dou essa arrumadinha aqui. Por quê? Eu não quero colocar muito ponto baixo nessa parte aqui, para que quando eu termine minha peça e eu vá montar no vaso, ela fique com a impressão de ficar aberta, se ela tiver muito ponto. Eu prefiro que ela fique fechadinha para que ela fique reta. Então, aí vocês têm que ir fazendo e observando. Então, aqui, ó, nos espaços das argolinhas ali, ó, eu acho que tá dando para ver bem no vídeo, eu coloquei 2 pontos baixos em cada espaço, não coloquei no ponto, só nos espaços vagos. E aqui, ó, que é onde era montado o leque, eu venho, coloco um ponto aqui, e pulo aqui o pontinho que tá o leque, e no que tá vazio aqui eu coloco um. E vou seguir aqui, tenho de novo aqui as argolinhas, coloco 2 no primeiro, 2, e cheguei aqui na de baixo, coloco 2 também. Então, ele vai dar a impressão, sim, que tem pouco ponto. Dou aquela arrumadinha, ó, e ele fica retinho, tá? Senão vai ficar sobrando ponto, porque o ponto baixo tem isso. Quando você faz, ele parece que ele fica todo apertadinho, aí você dá aquela arrumadinha aqui. E aí, cheguei no cantinho, aqui eu vou fazer aqui o meu ponto baixo, ó. Aqui eu não vou tá formando aqui, ó. Tô com o meu quadradinho reto aqui, ó. Se eu fizer ponto aqui, eu vou estar arredondando essa ponta, então eu quero que ela continue reta. Eu fiz os 2 pontos baixos no espaço, aqui eu já vou no primeiro pontinho baixo que tiver vago, não o que eu coloquei, o da careira, ó, e venho aqui e faço ponto baixo. E faço pra ele ficar bem apertadinho, pra ele não ficar vago. E aí, eu vou colocar aqui ponto baixo sobre ponto baixo, que é os pontos aqui, então, da parte mesmo do encaixe. Aqui, então, eu sigo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui eu coloco da mesma maneira que eu coloquei aqui, tá? Não colocar muito ponto para ele não ficar embabadado. Se ele der aquela leve emborcadinha, você dá uma arrumadinha. Não estica, dá aquela arrumadinha. Aqui também, se quiser prender aqui o picozinho enquanto for fazendo, ó, ele fica mais ajeitadinho. Vou fazendo aqui até chegar aqui. Quando chegar no final, faz os 2 pontos baixos aqui, ó, e prende ali com ponto baixíssimo e tá, então, arrematando essa cor. Eu vou aqui adiantar, então, o meu trabalho. Então, ó, fiz aqui a parte do outro lado, ó, também, ó, ficou aqui repuxadinho, ó, aí, daquela leve, olha só, ó, cai retinho. Fiz aqui, ó, o pontinho baixo, eu cheguei aqui, ó, naquelas correntinhas onde eu subi o ponto baixo e a correntinha, e aí eu venho aqui também, ó, já seguro aquelas pontinhas lá atrás pra mim tá escondendo elas, faço aqui 2 pontinhos baixos também, porque do outro lado eu fiz, e venho aqui, ó, nesse espacinho bem do primeiro puff que eu fiz, é que eu faço um ponto baixíssimo, alongo um pouquinho meu fio, introduzo minha agulha aqui, ó, de trás pra frente, busco essa laçadinha, passo ela lá pra trás, e aqui eu vou fazer mais uma correntinha, porque eu quero que fique bem
firme mesmo. Corto o meu fio. E aqui eu venho e arremato, ó. Faço aqui, aperto bem. Então, aqui ficou essas 3 pontinhas. Essa aqui já tá um pouquinho escondidinha. Você já pode vir com a agulha por trás, nos pontinhos baixos, esconder. Ou tá arrematando ela quando vocês forem fazer o picô, que também fica firme. E as outras aqui, ó, a maioria delas eu já fui escondendo nesse pontinho baixo, ó. Ficou só aqui as pontinhas, ó, mas ele tá todo por baixo, aqui eu já posso cortar. Então, já vai ajudar a tá fazendo os arremates também aqui, ó. E aqui, ó, ele não ficou, ó, ficou certinho aqui, ficou um espaço bom. Ele vai dar mais firmeza ainda quando eu voltar agora a trabalhar, então, com o Barroco Max Color na cor coral, pra mim tá fazendo, então, agora os picôs. Então, como que eu vou fazer aqui o picô? Vou dar a minha laçadinha inicial aqui. E vou vir aqui, ó, nesse espaço, ó, antes aqui do primeiro puff, ó. Já venho aqui, introduzo minha agulha. Faço aqui o meu pontinho baixo. E já vou começar a fazer picô. Vou fazer picô aqui em toda a volta para que ele fique bem bonito. Faço aqui, então, as 3 correntinhas. Volto aqui, passo a agulha aqui, ó, nessas 2 laçadinhas e faço um ponto baixo. E vou colocar, ó, vou prendendo esses fios todos aqui para me esconder depois. Ou então eu passo eles com a agulha por trás. Venho aqui, ó, no espaço aqui, ó, entre um puff e outro, eu faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas. Venho aqui nas 2 laçadas e faço um ponto baixo. Vou no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, pego as 2 laçadinhas, faço um ponto baixo. E vou fazendo isso aqui em cada um desses espaços aqui, entre um puff e outro, aqui onde era colocado, então, aquela correntinha de separação. Então, um ponto baixo aqui, um picôzinho ali, olha, já vai dar um detalhe. Vou fazer isso, então, por toda a volta, em todos os espaços, em todos eles. Até aqui, ó, nesses espaços, embora não fosse feito correntinha, para não ficar tão espaço, vai ser colocado, então, um picô para cada um, por toda a volta. Vou fazer assim, então, picôzinho, 3 correntinhas, e vou fazer isso também aqui, ó, nos pontinhos baixos que eu fiz aqui. Sempre vou colocar em um e vou pular um ponto. Nos pontos baixos eu vou fazer assim. Vou fazer um picô e vou pular um ponto. E coloco o ponto baixo, faço picô, pulo um ponto e vou fazer isso por toda a volta. Vou fazer aqui nessa parte que encaixa no vaso também, picô, que vai ficar super bonito. E volto para finalizar, então, essa aqui é a última carreira aqui do nosso tapetinho. Finalizei aqui todos os meus picôs, pessoal, tapete ficando prontinho. Fiz o último picôzinho aqui, aí eu venho aqui, ó, no ponto baixo onde eu iniciei, faço aqui um ponto baixíssimo, solto a laçadinha, venho aqui por trás do pontinho, busco essa laçadinha lá pra trás, e aí faço aqui, onde soltou da minha agulha, tá, faço aqui mais uma correntinha e alongo pra mim tá arrematando, pra que fique bem firme. Depois eu vou esconder essa pontinha bem escondidinha ali, passo ela com uma agulha e coloco uma cola também pra ela não soltar. Então, ó, tapete prontinho, como eu falei, ó, dá aquela repuxadinha ali no pontinho e você tem uma arrumadinha aqui. Uma dica no cantinho, gente. Quando vocês forem fazer, acho que esse aqui tá aparecendo melhor. Quando vocês forem fazer aqui, então, o picô, pela lógica aqui, ó, fiz aqui, eu teria que pular um ponto e colocar o ponto baixo aqui e fazer um picô. Só que aí ele não ia ficar aquele quadradinho, já ia dar aquela abertura. Então, eu venho nesse pontinho, laço para fazer um ponto baixo, já laço o próximo pontinho e fecho eles junto, e aí faço o picô. Aí ele vai dar aquela acertadinha ali, vai ficar bem certinho. Agora, então, tapete pronto, eu vou estar arrematando as pontas e vou estar fazendo a blocagem. Então, eu vou passar para um outro espaço, porque aqui na minha bancada não tenho tomada que encaixe o meu ferro de passar. Eu quero mostrar para vocês que muitas ainda têm dúvidas sobre blocagem. Então, ó, tapete terminado, ó, mesmo tendo penteado aqui o fiozinho, ó, ele fica assim, ó, não fica aquela perfeição ainda, embora ele já esteja bonito. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Então, pessoal, mudei aqui pra cima da minha cama, aqui no meu ateliê, tem o meu quarto ateliê, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui eu coloquei uma toalha de banho pra mim não tá estragando, então, é meu edredom, aqui é a minha colcha. E eu vou vir aqui, vou pegar a escova, antes de mais nada, e vou dar uma assentadinha aqui no ponto, no pelo, né, que eu já tinha trazido ele pra frente, deixado ele mais volumoso. Então, eu vou vir aqui e vou pentear ele certinho aqui pra vocês.
Fiz isso, ó, o tapete ele tá bonito, tá certinho, tem um acabamento bom, mas ele vai ficar ainda mais assentado. Eu vou vir com um produto aqui, esse aqui é só a embalagem mesmo, porque eu comprei, agora eu reutilizo a embalagem, porque é um borrifador grande. Aqui dentro eu tenho água e amaciante, nada além. Um amaciante de boa qualidade, se você conseguir comprar aqueles embalagem menorzinha, que ele tem um perfume mais concentrado, ele é melhor, né? Ele vai ficar, além de tudo, um cheirinho bom na peça de vocês. Se vocês não quiserem aquele, tem amaciantes, esses de vidro, assim, maior, que ele é muito gostoso também. Vocês podem estar utilizando se vocês não quiserem estar comprando outro sem problema nenhum. E eu vou vir aqui, então, coloco aqui. Eu não tenho uma medida certa, tá? Eu coloco um tanto de amaciante, uma tampinha, duas, depende aí, você pode colocar o tanto que você quiser, você achar que... E preencho com água. Então, eu coloco bastante amaciante mesmo. Coloco aqui, acho que um tantinho assim, mais ou menos, mas eu coloco arrumo, nunca vou medir muito certo. E eu vou encharcar, tá? Vou borrifar, encharcar, gente, não vou deixar ele pingando água também. Mas eu vou vir aqui, ó, e vou borrifar esse produto aqui em toda a minha peça. Inclusive no pelinho, tá? Eu vou molhar bem aqui o peludinho. Molha bem, tá? Depois que eu molhei bem, eu venho novamente com a escova aqui e penteio o meu pelinho molhado, pra mim acertar ele bem. Tá? Se vocês fizeram uma bancada, melhor ainda do que na cama. E venho agora com o meu ferro de passar a vapor, de preferência. Se você não tiver, vai indo com cuidado. Aqui eu tenho ele na temperatura, aqui o meu marca para tecido algodão. É o que eu uso, não precisa ser numa temperatura maior. E eu vou passando o ferro. Onde tem o pelinho, eu não fico passando ele de volta, eu passo ele na direção que tá o meu pelinho. E vou passando ele. Então, ele úmido. Olha como o bico aqui, ó, do rendado. Deixa eu puxar mais pra lá pra tá mostrando. Vai aparecer bem, ó. Olha aqui como esse bico aqui, essa parte do rendado, ele já vai, ó, assentando. Aí você faz na direção e vai assentando. O pelinho, você só passa o ferro enquanto ele estiver molhado. Depois que ele já estiver seco, você cuida para não ficar passando mais tanto ferro por cima, para não ter risco de você queimar e derreter aí o seu pelinho, tá? Aqui eu vou virando, porque eu tenho um espaço menor e eu quero estar mostrando na câmera, então, ó, e vou passando. Olha aqui esse rendado do meio, como ele se acerta. Então, eu vou fazendo isso em toda a minha peça. Vou finalizar aqui, e aí eu volto lá na bancada para mostrar ele prontinho para vocês. E é isso, pessoal. Estou aqui novamente mostrando o tapete. Deixa eu até puxar mais para cá. Opa, aí, para pegar melhor. Tapete finalizado, blocado, ficou... Olha, ele tá úmido ainda, normal. Agora você deixa ele dar uma secadinha. Eu esqueci de comentar anteriormente, vocês façam a blocagem do lado avesso também. Passa ele aqui, aí você vai virar, vai dar outro detalhe, outro efeito. Ele fica muito mais assentado ainda. Então, você vira ele do avesso, borrifa água, ali o produto, e passa o ferro também, tá? E fica assim. Aí depois eu venho, penteio novamente o pelinho e fica assim. Essa técnica de blocagem eu já faço ela há muitos anos. Fica um detalhe, assim, maravilhoso no tapete. E a do pelinho eu aprendi há um tempo atrás também, alguns anos atrás, um tempo atrás, com a minha amiga Débora Tavares, lá no canal dela, na videoaula do tapete Jardim de Rosas. Ela mostra pra vocês como que ela faz também, vão lá conferir. E lá no Instagram dela também, ela mostra como que ela faz aqui e que fica um charme. Porém, só recomendo vocês fazerem isso no Decore Luxo da Círculo. Eu não testei em outro ainda, porque eu só uso Decore Luxo. Talvez o outro, conforme o material ali, não seja recomendado você estar fazendo. E mesmo assim, fazendo no Decore Luxo, sempre com ele úmido, tendo cuidado, tá? Pessoal, não vão aí danificar o tapete de vocês depois de pronto. Finalizada, então, aqui minha criação maravilhosa, que eu amei. A gente tem que gostar da cria da gente, né? Então, o tapete pé do vaso aqui, do modelo Mirabel. Lembrando que a videoaula do tapetinho da pia já tá disponível aqui no canal. Aqui minha bancada é pequena, não consigo estar mostrando ele todo. E para quem quiser ver ele, então, com a aplicação, lembrando que ele já fica bonito assim, né? Se quiser deixar ele só assim, tá maravilhoso. Se vocês quiserem ver, então, aqui uma aplicação, vocês vão lá no meu Instagram, que eu vou estar postando o jogo dele completo lá, maravilhoso. Então, pessoal, se você gostou da videoaula, se você gostou dessa peça, por favor, né, eu vou pedir para vocês, compartilhe esse vídeo, chama as amigas para estar conhecendo, recomenda aqui, se inscreve no canal, convida mais pessoas para estar se inscrevendo. Quanto mais pessoas
vierem aqui e estarem se inscrevendo, eu vou estar mais motivada para estar continuando a trazer esses conteúdos para vocês e estar explicando aqui, tá bom? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e aguardem os próximos vídeos. Um beijo grande, pessoal, até a próxima!